Paz do Senhor, povo de Deus, a palavra de hoje se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante, que nos diz o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. É uma palavra muito bem conhecida, é uma palavra muito bem proclamada, muito bem professada por algumas pessoas, é uma palavra muito bem pregada, né? E ainda posso afirmar que é uma das palavras mais conhecidas de toda a Bíblia no meio cristão, essa palavra de Isaías. E Deus me trouxe a observância de que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Os caminhos dele não é o seu caminho. Porque assim como a terra é mais alta do que os céus, assim é o pensamento de Deus para a sua vida. Você sabe por que é que hoje tem muitas pessoas sofrendo com problemas psicológicos, com depressão, com ansiedade, com medo? Porque elas não sabem, não têm a certeza de quem é Deus na vida dela. Sabe por que você tem aquele amigo que sofre de antecipação, que se preocupa muito com o futuro? Porque ele nunca leu essa palavra de Isaías que fala que Deus tem o melhor para ele, que fala que Deus tem um pensamento maior que o dele. Quando a gente fala em maior, é de senhorio, é de grandeza. E aqui eu não estou falando para você que é só sobre vida financeira, que é só sobre ter um alto cargo, que é só sobre ter dinheiro. Sabe por quê? Porque às vezes o pensamento de Deus pode ser maior que o seu, a ponto de Deus não te elevar na sua empresa. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele te elevar, fazer você ter um salário maior, você pode acabar se prejudicando. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muitos ricos que vivem uma vida boa, mas também nós temos muitos ricos que não dormem direito, com medo de terem seus bens roubados, sua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque tem tanta quantia, tem uma vida financeira tão grande, que já não vive mais bem. E é isso que Deus está dizendo, às vezes, não estou dizendo que sempre, o pensamento de Deus ser maior que o seu, não vai ser te dar coisas melhores, mas vai ser te deixar nesse mesmo nível, porque se ele te elevar, você pode sofrer. Sabe por que Deus não dá fama para todo mundo? Porque se ele der fama para alguns, alguns se corrompem. Sabe por que Deus não eleva todo mundo? Porque se ele elevar alguns, vão querer ser maior do que eles, do que ele. Sabe por que Deus não dá corda para Nabucodonosor? Porque se ele der corda para Nabucodonosor, ele vai bater no peito e dizer: fui eu, foi minha mão. Então é por isso que você acha que o alto pensamento de Deus é dar tudo aquilo que você quer, dar além daquilo que você pensa, quando na verdade às vezes vai ser dar um pouco abaixo daquilo que você está pedindo, porque se der além, você se corrompe, você se extravia, você sai ali do caminho, você sai do propósito, você perde a presença. Nós vemos hoje que existem pessoas no meio cristão, famosos, que estão se corrompendo. Por quê? Porque estão sendo iludidos por pessoas que abraçam. Porque lutaram para ter a fama, lutaram para ser conhecido. E quando Deus deu a fama, quando Deus deu o conhecimento, se corromperam. Porque às vezes Deus não te dá porque Ele quer você se acabar. Ele te dá porque Ele quer te mostrar que quando o não dele é não, é porque algo vai dar errado. Então é por isso que o pensamento de Deus é maior que o seu. Sabe por quê? Porque quando você vê o que está à sua frente, Deus vê o que está no seu futuro. Sabe por que você está fazendo campanha de oração para algumas coisas e não está acontecendo? Porque Deus está vendo lá na frente, lá no futuro. Você só está vendo agora. Pare de querer lutar contra os propósitos de Deus. Deus manda te dizer esta manhã: pare de ir contra aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Pare. Tem pessoas aqui que Deus não está fazendo, mas está forçando Deus a fazer. Tem pessoas aqui que Deus está cortando a amizade, mas está forçando que a amizade volte.
Tem pessoas aqui que Deus está cortando aquele seu emprego, mas você está lutando para continuar nele. E Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de ir contra o meu propósito na sua vida, porque o meu propósito é maior do que aquilo que você quer. Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero. Quando você diz que Deus é o centro da sua vida, quando você diz que Deus é aquele que comanda a sua vida, Ele tem que comandar. Não é só por palavras, é por atos. Comece a agir de acordo com aquilo que você fala. Quando o profeta disse, lá no livro de Marcos, no livro de Lucas, se eu não estiver enganado, no livro de João, quando o primo de Jesus, quando João Batista disse que ele cresça, que eu diminua, ele não está dizendo que a vida dele estava de acordo com o que ele queria, mas ele está dizendo: eu vou me despir de tudo aquilo que eu quero para viver aquilo que Deus quer na minha vida. Que ele cresça, que eu diminua, que ele comande e eu não comande mais nada, e eu viva de acordo com aquilo que ele quer. É por isso que você está vivendo coisas que você não deveria estar vivendo, porque você está agindo conforme aquilo que Deus não quer que você haja. Ei, se Deus está tirando, deixe Deus tirar. Se Deus está fazendo você parar, pare. Se Deus quer que você ande por lá, não ande por aqui. Aquele emprego que Deus está te tirando, saia. Não force o contrário daquilo que Deus está mandando você fazer. Não force o contrário daquilo que Deus tem feito para você. Os pensamentos dele não é o seu pensamento. Os caminhos dele não é o seu caminho. Lá no livro de Provérbios vai nos dizer que existem caminhos que parecem bons ao homem, mas o final deles é a morte. Então é por isso que Deus está te impedindo de andar por certos caminhos, é por isso que Deus está te impedindo de andar com certas pessoas. Porque Ele sabe que o final deste caminho é a morte. Porque Deus sabe que o final desta amizade é a sua morte. E eu te digo uma coisa, te pergunto uma coisa. Você quer ir para o céu, mesmo que sem grandezas? Mesmo que sem a fama, mesmo que sem essa amizade, ou você quer descer para o inferno junto com essa grandeza, junto com essa fama e junto com essa amizade? A escolha é sua. Então o que eu tenho para te dizer hoje, o que eu tenho para te dizer no agora, a palavra que Deus tem para te entregar hoje é não. Mas nunca, em hipótese alguma, vá de contra a palavra dele. Se ele disser não, é não. Se ele disser vá, é vá. Se ele disser fique, é fique. Se ele cortar, deixa ele cortar. Se ele deixar, deixa ele deixar. Se aquela pessoa que você não confiava, Deus está te impulsionando a criar com ela um vínculo, crie. Mas se aquela pessoa que você confiava tanto e Deus está impulsionando você a cortar a amizade, corte. Porque lá no final, você vai ter bênçãos. Lá no final, você vai provar, aprovar e comprovar esse versículo e dizer que realmente os pensamentos de Deus são maiores que os seus pensamentos. Sabe por que você está se frustrando tanto? Porque você não está deixando Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você não está deixando Deus reger a sua vida da maneira que Ele quer reger. Sabe por quê? Porque bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. É pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que tanto desejais. Então me invocareis e me achareis, se me buscareis de todo o coração. Deus te ama e tem o melhor para você. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele tem o melhor para você. Mas essa frustração, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, todo esse mar, esse reboliço que está acontecendo, é porque você está indo contra aquilo que Deus quer que você vá a favor. É porque você não está deixando Deus agir da maneira que Ele quer agir. Se ligue. Fique na paz, que Deus abençoe você grandemente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like.
se inscreva e nos ajude a proclamar o Evangelho de Deus. Nós não estamos aqui para implementar moda. Nós não estamos aqui para mostrar qualquer coisa. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Enquanto houver palavra, nós iremos pregar. Enquanto houver voz e fôlego de vida, nós vamos pregar a palavra. Então se inscreva. Sinta-se em casa. Canal Nossa Morada. A morada é nossa. Por quê? Porque nós iremos te acolher. E te acolher com base bíblica. Com base bíblica. Se a palavra de Deus fala que é sim, é sim. Agora, se a palavra de Deus fala que é não, é não. E se você falar que é sim, enquanto a palavra de Deus diz que é não, eu concordo com a palavra. Nós vamos ter sérios problemas. Fique na paz, que Deus te abençoe. Estaremos aqui na sexta-feira. A missionária Luísa voltará com as gravações próxima semana, com fé em Deus. Estamos organizando aqui algumas coisas, alguns pontos. Deus há de nos dar força, né? A corrida do irmãozinho aqui, a vida do irmãozinho tá muito corrida, são muitas coisas, trabalho, algumas preocupações não, algumas decisões a serem tomadas, mas Deus está no controle. Fique na paz.